Bom dia, me chamo Adriano, sou aluno da Laura de Freitas. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Análise da desigualdade em saúde bucal e populações vulneráveis, como a desigualdade econômica afeta a saúde da população. Quando a gente fala em saúde, a gente está falando num conceito amplo de bem-estar físico e emocional. E hoje não tem como a gente desassociar a saúde oral da saúde física. Então, para o meu paciente de saúde, ele precisa estar bem em todos os aspectos. Em saúde bucal brasileira, a gente tem que pensar no Brasil Sorridente. O Brasil Sorridente foi criado, é um programa para ampliar o acesso à odontologia, foi criado em 2004. Ele possibilitou a ampliação do acesso à saúde e garantiu um acesso universal à saúde bucal, coisa que nós, como os brasileiros, não tínhamos acesso antes dessa política. E, além disso, a gente passou a ter levantamentos epidemiológicos para avaliar como é que a população brasileira, como é que está a saúde bucal da população brasileira. O Brasil Sorridente é um levantamento epidemiológico que acontece geralmente de 10 em 10 anos, em âmbito nacional, em que os pesquisadores vão avaliar a qualidade bucal dos pacientes analisados. A odontologia como especialidade surgiu em 1884 e desde então cada vez mais seus números vêm crescendo. Hoje, em 2025, a gente tem 441.756 profissionais cadastrados. Porém, apesar desse número, a gente ainda tem uma dificuldade no acesso, democratização da odontologia. Isso vai estar relacionado à renda, à região, à escolaridade do paciente. Não é que a gente tem muito dentista, esses dentistas muitas vezes estão mal distribuídos pelo território. Nosso trabalho é revisão de literatura nas bases do Google Acadêmico, Cielo, PubMed, entre 2019 e 2025, cujos indicadores odontologia, desigualdade social e disparidade no nível de saúde. Nosso objetivo é compreender de que forma a desigualdade social vai afetar a qualidade e o acesso à saúde bucal. Os agravos em saúde bucal no Brasil apresentam alta prevalência. Esses agravos são objetivo de estudo há muito tempo e o paciente vai ter mais risco a desenvolver esses agravos pela restrição aos serviços de saúde. A cárie, a doença periodontal e o câncer afeta países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Porém, a gente tem uma prevalência maior em países mais pobres, países em desenvolvimento como o Brasil. Então, apesar dos avanços, a gente ainda tem um alto índice de cárie e doença periodontal no Brasil. Isso vai estar relacionado a alguns fatores como o saneamento, como a renda, a educação, a esperança de vida, o trabalho e a alimentação. Estudos apontam que quanto maior a renda do paciente, menor a incidência de cárie. Quanto maior a educação do meu paciente, menor a incidência de cárie. Então, são fatores que vão estar relacionados não somente à cárie, mas à doença periodontal também, que mostra que é simplesmente do que tratar, que existe um fator por trás, um fator social. Outro dado também é que municípios com maior índice de desenvolvimento urbano apresentam maior cobertura de primeira consulta odontológica, ou seja, se eu pegar um município que tem um índice de desenvolvimento maior, ele vai ter uma cobertura odontológica maior. Municípios muitas vezes do interior, o atendimento é reduzido. Isso muitas vezes está relacionado porque os profissionais não querem trabalhar no interior. Então, as prefeituras têm dificuldade de conseguir profissional para trabalhar, mesmo pagando relativamente bem. A primeira consulta odontológica está relacionada ao acesso sequenciado a tratamento mais conservador, porque o meu paciente está fazendo a primeira consulta, ele está trabalhando em prevenção. Ele não vai precisar fazer um procedimento mais invasivo. Grupos que vivem em comunidades mais isoladas têm dificuldade na primeira consulta, justamente por conta do que eu falei, do profissional, seja dentista, do médico, não querer trabalhar nesses locais menores. A gente tem, nesses locais menores, uma dificuldade de captação de profissionais de recursos. A orientação sexual também é um fator relacionado. Muitas vezes o paciente, perdão, tem dificuldade de procurar atendimento, tem medo de ser julgado e prefere não procurar atendimento. A oferta de serviços da primeira consulta vem apresentando queda nos últimos anos. Isso resulta em tratamentos mais invasivos. Planos odontológicos vêm expandindo. A gente tem deixado de ter uma cobertura maior em SUS. E cada vez mais pacientes procuram atendimento particular. Apesar desse pessoal de iniciativa privada, a população ainda permanece sem acesso local, a população mais humilde. E a gente conclui que, apesar dos últimos anos as políticas terem evoluído, a saúde bucal ainda não é acessível, principalmente para pessoas que moram em regiões mais afastadas, para pessoas de baixa renda. Eu queria agradecer